Solicito ao primeiro secretário, Jean Carlos Lopes, que assume a primeira secretaria e proceda a chamada dos senhores vereadores para a verificação de quórum da nossa sessão. Está ouvindo ou não? Marcelo. É do PR, tá certo. Vereadora Ana Carino Rodrigues Pirillo, presente. Vereador Antônio Lino da Silva, na presidência. Vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães, presente. Vereador Caio César Machado Cunha, presente. Vereador Carlos Evaristo. Vereador Carlos Lucareschi. Vereador Cláudio Ukil Miyake. Vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes. Está todo mundo aí? Vereador Emerson Hong, presente. Vereador Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho. Vereador Eduíque Ferreira Martins, presente. Vereador Jean Lopes, na primeira secretaria. Vereador Juliano Junab. Vereador Carlos Lucareschi, presente. Vereador Marcos Furlan, segunda secretaria. Vereador Mauro Luiz Claudinho de Araújo, presente. Vereadora Odete Rodrigues Alves Souza, presente. Vereador Olímpio Santo Tomiyama, presente. Vereador Pedro Hideki Komura. Vereador Protássio Ribeiro Nogueira. Vereador Rinaldo Sadal Sakai, presente. Vereador Roberto Valença Lima. Tudo bem? Tudo bom? Vereador Roberto Valença Lima, presente. Vereador Rubens Benedito Fernandes. Vereadora Vera Lúcia Nogueira Rainho Prado. Vereador Roberto Valença Lima, presente. 1, 2, 3, 4, 5, 14. Senhor presidente, 14 dos senhores vereadores presentes. 14 dos senhores vereadores se encontram-se presentes a quórum regimental. Pedindo a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos papéis constante. Os papéis independentes de deliberação. Papéis independentes de deliberação. Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, ofício 164, 165 e 166/2015. Comunicam, respectivamente, o recebimento dos requerimentos 27, 28 e 29 de 2015, de autoria dos vereadores Marcos Fulan, Caio Cunha e Antônio Lino, e encaminham as informações solicitadas. À disposição dos senhores vereadores. Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, ofícios 162, 163, 167 e 168/2015. Comunicam, respectivamente, o recebimento da moção 05/2015 e 24, 32 e 34/2015, de autoria dos vereadores Pedro Komura, Caio Cunha e Marcos Fulan, e informa a ciência dos referidos trabalho pelo senhor prefeito. À disposição dos senhores vereadores. Papéis dependentes de deliberação. Projeto de lei número 40/2015 dispõe sobre a declaração de utilidade pública GRES, Estação Primeira de Brascube, da outras providências. De autoria do vereador Emerson Hong, Emerson do Posto, PR. Tá bom. Não, já tinha colocado. Foi lá? Juliana. Deu certo? É?
que faltou para mim fechar? Consulta plenário se considera objeto de deliberação projeto de lei número 40/2015, de autoria do nobre vereador Emerson Hong. Nenhum dos seus vereadores se manifestando contrário, está considerado objeto de deliberação e encaminha a assessoria jurídica e as comissões pertinentes desta casa. Solicita ao primeiro secretário dar as presenças dos vereadores Pedro Comura, Juliano Abi, Dr. Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho. Anotada a presença do vereador Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho. Anotada a presença do vereador Juliano Abi. Anotada a presença do vereador Pedro Comura. Tá. Peraí. Tá. Continua, né? Requerimento 051/2015. Considerando a crise hídrica que se abateu sobre o Estado de São Paulo, com o esgotamento dos reservatórios de abastecimento de toda a população paulista, que obrigou os responsáveis pelo serviço de captação e distribuição de água a usar o volume morto de grandes empresas e até mesmo a impor o racionamento de água em diversos municípios. Requer a mesa, obedecidas as formalidades regimentais, ouvido o ínclito plenário, que seja oficiado do senhor excelentíssimo senhor Marco Aurélio Bertaioli, prefeito de Mogi das Cruzes, para que preste a essa Casa Legislativa as seguintes informações. Qual a quantidade de consumidores que estão na faixa de 0 a 10 metros cúbicos do consumo de água nos últimos 3 meses? Qual o consumo de água recomendável pela Organização Mundial de Saúde por pessoa durante 30 dias? Se considerado uma média de 5 pessoas por imóvel, cadastro, é possível a criação de uma nova faixa de consumo de 0 a 5 metros cúbicos, com valores diferenciados da atual primeira faixa de consumo, como forma de incentivo à redução do consumo de água tratada. Justificar. Plenário, Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 18 de março de 2015, vereador Comura, vereador PSDB. Coloco em discussão o requerimento número 51/2015, de autoria do vereador Pedro Comura. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que foi favorável, permaneçam como se conta. Está aprovado. Solicito ao primeiro secretário dar a presença do vereador Rubens Benedito Fernandes. Anotada a presença do vereador Rubens Benedito Fernandes. Requerimento 052/2015. Colhendo o plenário, requer a mesa diretiva obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o colhendo plenário, seja considerado indicada a minha falta na sessão ordinária realizada na data 17 de maio de 2015, uma vez que tal ausência se deu em virtude de encontrar-me fora do município, tratando de assunto de interesse local. Vereador, plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 18 de março de 2015. Dr. Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho, vereador PSB. Coloco em discussão o requerimento número 52/2015, de autoria do nobre vereador Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneça como se encontra. Está aprovado. Moção 014/2015. Egrégio plenário. A presente moção de aplauso tem como principal objetivo aplaudir e parabenizar Judô Clube de Mogi das Cruzes pela organização e realização do torneio de judô Iokishi Kimura, realizado no dia 7 de março deste ano. A equipe de Mogi das Cruzes Ismel Chial é comandada pelo Sansei Paulinho Nami, filho do ex-vereador Setiro Nami, difusor do judô na região. Ficou com a terceira colocação por associações e equipe. Alcançou o total de 66 pontos e 22 medalhas. Solicito ainda que seja enviada a cópia da presente iniciativa da Federação Paulista de Judô, bem como seja enviado ofício à imprensa local, Judô Clube de Mogi das Cruzes, ao ex-vereador Setiro Nami, ex-prefeito Manuel Bezerra de Melo,
ao Sensei Paulino Nami, ao Sensei Jorge Kimura, ao excelentíssimo senhor Marco Aurélio Britaiola, prefeito de Mogi das Cruzes, a Secretaria Municipal de Esporte Nilo Guimarães, dando licença do inteiro teor do presente trabalho. Legislativo. Plenário Luiz Beraldo de Miranda, 6 de março de 2015, Marcos Fulan, vereador PV. Solicito a secretária a presença do vereador Cláudio Miak e o vereador Clodoaldo de Moraes. Anotado as presenças dos vereadores Cláudio Miak e Clodoaldo Aparecido de Moraes. Coloco em discussão a moção número 14/2015, de autoria do nobre vereador Marcos Furlan. Encerrado a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontra. Está aprovada. Declaração de voto, presidente. Para a declaração de voto, o nobre vereador Marcos Furlan, autor da propositura. Eu gostaria de agradecer a todo o plenário, a todos os vereadores, pela aprovação dessa moção de aplauso ao judô de Mogi. No último final de semana retrasado, aliás, foi realizado o torneio Yoshio Kimura no ginásio municipal. Um torneio que reuniu 1.200 atletas em nossa cidade. Um torneio que trouxe atletas, dirigentes, técnicos, torcida de várias cidades do estado de São Paulo, mais de 98 delegações. E o nosso ginásio municipal, né, que hoje está reformado, que atende muito bem o basquete, e até muitos esportistas falam que o ginásio só é usado pelo basquete, foi muito bem usado pelo judô. Nós ficamos felizes pela realização do evento. Então, essa moção de aplauso é não só para a comunidade do judô, mas os técnicos, o professor Nami, professor Kimura, e também a construção do ginásio municipal, peça tão importante na nossa cidade. Nós gostaríamos também de parabenizar o ex-prefeito Padre Melo e também o vereador Cetiro Nami pela indicação do nosso ginásio, que serve tão bem à comunidade de Mogi das Cruzes. Obrigado, presidente. Moção 015/2015. Colendo plenário. A presente moção de aplauso tem como principal objetivo aplaudir e parabenizar os deputados estaduais reeleitos. Estevão Galvão de Oliveira DEM, que também foi reconduzido à liderança do partido. E André Luiz do Prado, PR. E Luiz Carlos Gondim Teixeira, SD. E o deputado estadual no seu primeiro mandato, Marcos Roberto Damasio, PR. Mogi das Cruzes está muito bem representada pelos deputados estaduais Luiz Carlos Gondim Teixeira, Marcos Roberto Damasio, Estevão Galvão de Oliveira e André Luiz do Prado, bem como todo o Alto Tietê, que conjuntamente os elegeram, o que certamente proporcionará ao município e à região recebimento de maior atenção por parte do governo estadual, já que os representantes formam uma grande equipe em favor de nossa população. Isto posto, aqui requeiro à mesa. A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes congratula os excelentíssimos senhor Estevão Galvão de Oliveira DEM, André Luiz do Prado, PR, Luiz Carlos Gondim Teixeira, SD e Marcos Roberto Damasio, PR, pelo sucesso obtido nas urnas no último pleito eleitoral e a posse ocorrida na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no último dia 15 de março, e finalmente deliberado de se dar ciência aos homenageados. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 17 de março de 2015, Antônio Lino da Silva, presidente PSD. Ana, de iniciativa de todos os vereadores. Coloco em discussão a moção de número 15/2015, de autoria dos senhores vereadores. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontra. Está aprovada. Moção 16/2015, egrégio plenário. Faleceu no último domingo, dia 15 de março, um homem que, com garra e dedicação, membro de honra da Associação Comercial de Mogi das Cruzes, marcou o cenário empresarial de Mogi das Cruzes. Descansou o querido amigo Alcides Weiser, aos 69 anos de idade. Era separado e deixou 4 filhos. Com certeza deixa saudades em nossos corações. Mas com todo respeito e admiração pedimos que receba nossas singelas homenagens, bem como as orações de todos os seus amigos de hoje e de sempre.
Ante o exposto, se atendidas as formalidades regimentais, solicitamos que fique constado na ata dessa sessão ordinária a presente moção de pesar pelo passamento do senhor Alcides Weiser, enviando-se cópia da presente aos seus familiares, a quem expressamos as nossas mais sinceras condolências. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 18 de março de 2015, Marcos Fulan, vereador PV. Coloco em discussão a moção número 16/2015, de autoria do nobre vereador Marcos Furlan. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontra. Está aprovada. Indicações de número 200 a 205, de autoria dos senhores vereadores. Coloco em discussão as indicações de número 200 a 205, de autoria dos senhores vereadores. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontra. Está aprovadas. Senhor presidente, não existem mais papéis para serem lidos no expediente. Não havendo mais papéis para ser lido no expediente, concedo a palavra ao primeiro vereador inscrito, o vereador Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho. Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Vereador Taubaté, sério, satisfação. O presidente, é o seguinte, hoje a Comissão de Saúde teve a oportunidade de ir fazer uma visita no Hospital Municipal. Espera só um minuto, viu, presidente? Deixa eu desligar aqui. Não, o negócio não dá certo. Aí, a visita foi muito boa. Foi eu e o vereador Cláudio Miá que estivemos lá, porque a intenção nossa de fazer a visita no hospital, vereador Biber, era exclusivamente para a gente fazer uma visita no hospital de uma maneira geral, porque nós só tínhamos tido a oportunidade de ir na inauguração, ver como é que estava funcionando hoje e quando que o hospital vai funcionar na sua integralidade. E a reunião foi muito boa, porque nós tivemos a oportunidade de conhecer todo o atendimento que está sendo feito hoje. Só para se ter uma ideia, o atendimento de pediatria no pronto-socorro de pediatria hoje está fazendo uma média de atendimento de mais de 250 consultas por dia no ambulatório, no pronto-socorro de pediatria. De pequenas cirurgias geral, eles estão fazendo uma média, por enquanto, de 50 cirurgias por mês. Mas cirurgia simples, sabe? Problema de pele, uma hérnia, alguma coisa mais simples. As cirurgias ginecológicas não iniciaram a ser não são feitas porque tem algumas cirurgias que precisam de UTI, vereador Odete. E lá nós vamos ter 10 leitos de UTI e vamos ter também 23 leitos para pediatria, 23 leitos para cirurgias e clínica médica e 23 leitos para cirurgia ginecológica. Tudo isso começa a funcionar agora no dia 6 de abril, na sua integralidade, com cirurgias já funcionando, com UTI funcionando, com tudo funcionando de uma maneira geral. Nós gostaríamos foram feitas algumas fotografias feitas pelo nosso grande fotógrafo, o Marcelo, é Marcelo, né? O Marcelinho. E aí a gente está mostrando, nós fomos em alguns os leitos, o hospital realmente muito bem montado, pronto para receber as pessoas que porventura precisam do hospital. São 3 alas distintas, uma ala de pediatria, uma ala de masculino e uma ala de feminino. E tem os leitos de UTI, que são 10 leitos de UTI. Um pronto-socorro de atendimento para homens e mulheres e um pronto-socorro para criança. Então, pode ir passando aí, que tem alguns locais que são mais... Aí vendo algumas fichas de alguns pacientes que estavam internados. Essa ala verde é uma ala da ala masculina. Volta um pouquinho para mostrar os leitos de UTI aí, ó, o anterior.
Anterior. Logo depois. Depois. Pode passar. Não é mais na frente. Pode passar. Acho que é a próxima. Aí. O vereador Biba. Você como médico, nós vamos ter 10 leitos a mais de UTI em Mogi das Cruzes. Isso é de uma importância muito grande. Além dos 10 leitos de cirurgia que nós vamos ter, de UTI, que nós vamos ter no Hospital Municipal, nós vamos ter também mais 10 leitos no Luzia de Pinho Melo. São 20 leitos de UTI a mais na cidade de Mogi das Cruzes. Eu acho isso de uma importância fundamental, porque todos nós sabemos das grandes dificuldades que a gente tem. Vai haver uma integração entre os hospitais todos, Santa Casa, Luzia e o Hospital Arnaldo Pezzuti Cavalcante, no sentido desta integração, a gente fazer com que alguns atendimentos que não sejam feitos no Hospital Municipal sejam feitos nos outros hospitais de Mogi das Cruzes. Então, aí é só mostrando várias instalações do hospital. Eu, pela primeira vez, estou inaugurando o telão do vereador Bibo, aqui, porque eu nunca tinha inaugurado, não tinha colocado aí nem uma fotografia ainda aí, viu? Pois é. E aí, mostrando as fotografias, e que são importantes para que todos os vereadores vejam a pena. É uma pena que muitos dos senhores não puderam ter ido nesta visita. E essa visita, vereador Mauro, nós estamos querendo fazer em várias unidades da Secretaria da Saúde, assim como as outras comissões fazem em alguns locais aí. Nós vamos tentar fazer várias visitas nas unidades de Mogi das Cruzes, nos postos de saúde, nos PSF, para a gente realmente, eu sei que tem problemas. Esse é um local que nós não vimos problema, porque não iniciou ainda, mas o setor de saúde tem ainda uma infinidade de problemas que precisam ser resolvidos. E para isso a gente precisa fazer visitas periodicamente. O vereador Bibo tinha pedido... Permite uma parte? Pois não. Vereador Chico Bezerra, eu acho que é de fundamental importância que a Comissão de Saúde faça essa visita. Mas o que eu gostaria de falar é que eu fiquei extremamente feliz, porque eu estava 99% com aceitação desse telão. Com Vossa Excelência usando, sendo 1% que faltava, eu estou com 100%. Muito obrigado. Então, fico feliz de ter colocado esse telão para que os próprios vereadores façam o trabalho deles e mostrem os trabalhos. Mas, vereador Chico, em relação ao hospital, eu acho que até é tarde da forma como está sendo feito. Já era para ter feito. Até porque um hospital que tem a estrutura que foi montada e a estrutura que existe médica, eu acho que nós temos que avançar um pouco mais. Porque só o Hospital Luzia de Pinho Melo, e nós sabemos, vereador Chico, que é um hospital de referência para a região do Alto Tietê. Não é só para Mogi das Cruzes. E eu acho que neste momento, e acho que um pouco tarde, esse hospital está começando a realmente desenvolver o que ele foi feito, o tamanho dele e a forma e o que ele pode proporcionar. Mas eu fico feliz de qualquer forma e entendo que este é o caminho. Nós não podemos ter um hospital daquele porte, do número de andares que tem, o número de leitos que tem, ficar só na parte de cirurgia de baixa complexidade. Nós temos que ter a média e alta complexidade. Então, eu fico feliz com isso e acho que daqui o mais rápido possível, nós vamos ter toda a estrutura médica na nossa cidade e região. Obrigado. Vereador Odete, depois eu passo para você, Mauro. Vereador, a gente fica muito feliz em ver o trabalho de um empenho da comissão em estar acompanhando, e principalmente no Hospital Municipal. Mas Vossa Excelência mencionou que as 10 vagas de UTI começam a funcionar a partir de 6 de abril. 6 de abril agora, as 10 unidades. Isso. Mas ainda com cirurgias com todas as cirurgias funcionando. Todas.
Todas. Tanto infantil como para mulheres? São ou cirurgias para de média complexidade, que é o seguinte, vereadora, quando você faz determinados tipos de cirurgia, dependendo da cirurgia que é feita, você às vezes pode ter uma complicação e precisar de um UTI. serviço de UTI. Então, tem algumas cirurgias que não estão sendo feitas justamente por causa disso. Mas com a UTI funcionando, aí vão ser feitas. Por exemplo, um exemplo típico que a gente tem, que a gente tinha muito problema em Mogi das Cruzes. As pacientes que precisavam, que tinham problema de hemorragia, essas coisas, que tem problema de mioma, que precisavam fazer uma esterectomia, Sim. tirar o útero. Essas pacientes, elas demoravam, às vezes, mais de ano para poder fazer essa cirurgia. E quando fazia essa cirurgia, era lá em Itaquera, no Hospital Santa Marcelina, e era uma dificuldade muito grande para essas pacientes. Agora não. Agora nós vamos fazer e a Prefeitura, através dos seus profissionais que vão trabalhar, que estão trabalhando no hospital, eles já estão fazendo essas triagens todas e vão começar a operar essas cirurgias de médio porte a partir do dia 6 de abril, que foi aquilo que o secretário falou para a gente. E Vossa Excelência mencionou também que nós teremos 10 UTI a mais no Luzia. Isso, estão fazendo também 10 leitos no Luzia de Pinho Melo, mais 10 leitos. E de o UTI. senhor tem ideia de para quando isso, vereador? Eu sei Ou que não eles estão tem noção iniciando. O ainda? Luzia hoje tem 20 leitos de UTI. Final É, deste semestre? é. O vereador Miak está dizendo Nesse final semestre. deste semestre. Mais 10. E eles têm 20 e vão passar para 30 leitos. Nós vamos ter 10 leitos. E o São Arnaldo Pesutti tem 10 ou 12 leitos também de UTI. Então, se a gente fizer uma somatória do número de leitos de UTI aqui, nós temos vamos ter mais de 50 leitos de UTI, que praticamente a gente consegue suprir, pelo menos a parte regional, fora os hospitais da região também, que tem leitos de UTI na região. Tem um dado curioso, vereadora, só para a gente, vereador Mauro, eu achei interessante. Mogi das Cruzes teve 2 hospitais particulares, 2 hospitais, vereador Bibo, que simplesmente deixaram de atender pediatria. Um é o Hospital Santana e o outro é o Hospital Mugidó, não sei, o Redidó, sei lá, eu não sei o nome, mudou o nome lá do hospital. O que é que significa? Significa exatamente que esses pacientes estão indo para onde? Estão sendo atendidos na rede pública. Perfeito. Entendeu? Então, o que está acontecendo? Nós não podemos cobrar dos convênios, porque quando se cobra dos convênios, o dinheiro fica retido no Ministério da Saúde, e esse dinheiro não vem para a gente. Por isso que precisava se mudar a lei definitivamente, para que esse dinheiro fosse repatriado para a cidade onde é feito o atendimento. E 2 hospitais, um principalmente que tem convênio, que é um hospital que tem convênio médico, não tem um pronto-socorro de pediatria para atender os seus conveniados. Então, isso é uma coisa absurda. E que, inclusive, faz atendimento aqui na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, que é a SAMED. Faz atendimento aqui e faz atendimento na Prefeitura de Mogi das Cruzes, recebendo uma infinidade de recursos dos funcionários públicos e que não tem um pronto-socorro de pediatria no seu hospital principal, que é o Hospital Santana. Então, eu escutei, ouvi e acho que a rede pública não pode se ater a ficar fazendo esse tipo de atendimento. A vereadora quer continuar? Não, vou te parabenizar e, assim, o que nos deixa muito feliz. O vereador mencionou que tinha pessoas internadas lá. Então, isso é fundamental, porque ter certeza de que a coisa está funcionando e está funcionando bem. Então, isso é maravilhoso. Parabéns a Vossa Excelência e toda a equipe. Vereador Chico, presidente, você promete ser bem breve. Primeiro, só para... tive o privilégio também, semana retrasada, fazer uma visita ao Hospital Municipal de Brás Cubas e ver a excelência do serviço que lá está sendo prestado. Concordo com o vereador Bibo quando diz que a gente quer e a gente fica até um pouco ansioso, que a gente precisa que esse instrumento público entre na sua total capacidade o mais rápido possível para auxiliar toda a demanda e toda a rede de saúde pública que está sendo formada em Mogi das Cruzes.
mas garantindo a excelência da qualidade como vem sendo prestado lá. Acho que a Comissão de Saúde dessa casa fez muito bem estar lá em loco, a presença da Câmara Municipal estando ali, conversando, cobrando, é de suma importância. Então, eu queria também deixar aqui registrado aí essa questão. Mas gostaria, vereador Chico, faz já umas 2 semanas que eu gostaria de ter conversado com Vossa Excelência. Eu não sei, nós estamos acompanhando pela imprensa nacional os escândalos na questão do Mais Médico, onde 80% dos municípios que receberam o Mais Médicos, o que eles fizeram? Eles recebem dinheiro do governo federal, vem de contratar um número maior de médicos, eles tiram médicos que recebiam da rede municipal e colocam no local desses Mais Médicos. E Mogi fez uma solicitação, não sei se nós fomos contemplados com esse programa Mais Médico, mais profissionais, e para a gente dar uma olhadinha nessa questão desse levantamento, se esses médicos que a gente ganhou agora através do convênio, não sei se o convênio realmente foi firmado, até pouco tempo atrás foi firmado, se isso aumentou o número de médicos que estão trabalhando na rede pública do município, que vieram. Porque, para não fazer o que vários municípios têm feito, eles tinham os médicos nos PSFs, mas assinaram convênio com o governo federal, abriram mão dos médicos que eles tinham e estão usando isso. Uma forma de financiar mais a saúde. E eu acho que a Comissão de Saúde, Vossa Excelência, com o conhecimento que tem, poderia pedir essa informação para a gente, disso, que seria importante. Obrigado. Hoje eu tive até a curiosidade de realmente saber, porque teve uma notícia um período que nós íamos receber alguns médicos de fora para vir trabalhar em Mogi. Eu não sei se eles vieram, mas essa informação, eu e o vereador Cláudio Miaco, a vereadora Vera, nós vamos pedir. E o que está dando muita confusão com relação a tudo isso, já passa a palavra aí, vereador, é que hoje eu estava ouvindo a Rádio Bandeirantes, onde tem um parecer da Controladoria Geral da União, que eles estão numa confusão muito grande com o governo federal, no sentido de haver o repasse, de se reter 60% desse repasse para os profissionais, para mandar 60% para o país que geralmente é Cuba. Então, existe uma incompatibilidade nesse sentido, e eles estão estudando, e eu espero que se resolva isso definitivamente, até porque, se eu sou médico e recebo o meu salário no Brasil, o outro que é médico, que vem de qualquer lugar, também tem que receber igualmente a mim do que eu recebo. Mas eu acho que isso aí tudo o país vai resolver definitivamente. Mas o que nós temos que saber é se foi dispensado algum profissional de Mogi das Cruzes para poder receber esses profissionais a mais que vieram de fora. Pois não, vereador? Obrigado, vereador Chico. Só pontuando sobre os 2 assuntos que Vossa Excelência citou, né, com relação a tanto aos hospitais, né, particulares quanto ao hospital municipal. No ano passado mesmo, eu tive um problema, né, com o hospital, né, particular, e trouxe a plenário pela inoperância, exatamente com relação à pediatria. E eu até lembro de ter conversado, né, com o vereador Mauro para ver se era possível fazer algo, né, pela comissão do direito do consumidor, né? Bom, sábado retrasado, o meu filho teve uma crise alérgica e ficou cheio de placa no rosto, foi uma coisa horrível, e pai e mãe se assustam com essas coisas, já estava tendo um pouco de falta de ar. Eu fui correndo, obviamente, lá para o Santana, e aonde eu fui informado que, aqui você vai ter que levar lá para a Clínica São Nicolau, para eles avaliarem, e se for urgência, você volta para cá. Eu estava com meu filho no colo, eu simplesmente dei um pontapé lá naquela porta, né? E entrei e coloquei na mesa do médico, porque é um absurdo uma criança, né, podendo ter um fechamento por causa da alergia, né, o edema de glote. Eu tenho que
ir até uma clínica para eles avaliarem e retornar ao hospital. Bom, depois que eu fiz isso... Vereador Francisco Marcelo Bezerra, o tempo está avançado, o vereador Eduque estava inscrito, mas o vereador Cláudio Miak quer falar. Ele pedia fazer a troca, ele fez a troca. Eu queria passar a palavra ao vereador Cláudio Miak e a gente continua na mesma discussão. Eu quero agradecer ao vereador Eduque por ter cedido o vereador Cláudio ele tem alguns dados a mais daquilo que a gente estava discutindo. Eu posso continuar só, presidente? Passo a palavra. Aí agora, a palavra agora fica com o Miak e agora vocês... Obrigado, vereador Miak. Ele momentaneamente solucionou-se, porque o médico ele tinha que me atender ali, senão o jiu-jitsu ia correr solto. Mas no dia seguinte houve um problema na Aparecido. Obviamente que eu não fui no mesmo hospital, mas fui no hospital municipal. E até preocupado, porque eu nunca tinha ido, eu não conhecia a qualidade de fato do hospital. Eu acho que todo mundo aqui nessa casa nem me conhece. Eu, quando tenho que falar, eu falo, eu não tenho que ficar puxando o saco de prefeito, de secretário, de ninguém. E eu fui muito bem atendido lá no Hospital Municipal. Eu fui no Hospital Municipal, experiência própria, ninguém sabia que eu era vereador. Eu cheguei, eu estava de bermuda, chinelão, igual todo mundo lá, e meu filho foi prontamente atendido na mesma situação que estava na Santa Casa. Ou seja, isso obviamente que enaltece o trabalho da Prefeitura de Mogi das Cruzes com relação a esse hospital, porém denigre os hospitais particulares aqui na nossa cidade. E eu volto a fazer o convite ao vereador Nemauro Araújo, que, se possível, a gente volte a trabalhar com esse tema com relação aos hospitais particulares aqui da cidade, que estão prestando um desserviço à população de Mogi das Cruzes. Obrigado, vereador. Eu acho que, só para dar uma complementada, Cláudio, acho que o Vossa Excelência entrou realmente no ponto crucial, que é um ponto que mostra que o Hospital Municipal realmente está fazendo um bom atendimento. E Vossa Excelência testemunha disso, que levou lá seu filho. Agora, o vergonhoso de tudo isso é um hospital que tem convênio, que você tem um convênio, e você chega lá, viu, vereadora Vera, e não é atendido porque simplesmente não tem profissional para atender um convênio dentro de um hospital, porque é obrigação desse hospital atender esses pacientes. Então, foi muito bom esse seu depoimento. Vereador Cláudio, vereador Caio, eu acho que é uma ideia interessante, junto com a Comissão de Saúde, a gente chamar aqui uma reunião, senhor presidente, aqui na Câmara Municipal, convocar os responsáveis pelos hospitais particulares dessa cidade, porque a informação que o vereador Chico Bezerra traz aqui, a Comissão de Saúde traz, ela é muito grave. Se a rede privada do nosso município está se furtando a prestar um serviço onde os consumidores pagam por ela, senhor presidente, a gente convidar o diretor do PROCON aqui, e em conjunto com os responsáveis pelos hospitais particulares aqui na Câmara Municipal, e saber o que está acontecendo. Porque não ter um pronto atendimento, um pronto-socorro pediátrico dentro de um hospital, não sei quais as normas que a gente tem disso, mas eu queria me colocar à disposição, junto com a Comissão de Saúde, a gente fazer, em conjunto com a Comissão de Direito do Consumidor, uma reunião e convocando os responsáveis desses hospitais para tratar exclusivamente desse assunto. Vereador Mauro, é uma boa colocação, e existe um trabalho específico nesse assunto, que é uma Câmara Técnica dos equipamentos de saúde do município, sejam eles públicos, privados, hospitais, clínicas. Então, tem uma coordenação, que é o Dr. Paulo Vilas Boas, que ele coordena essa Câmara Técnica. Então, acho que é uma questão de fazer um convite para entender não somente a questão da pediatria, mas esse intercâmbio entre todos os equipamentos de saúde que existem no município. E só para completar essa questão do bom atendimento, viu, vereador Caio, Vossa Excelência nem precisou dar carteirada para poder ser bem atendido. E tem um material aqui que foi distribuído lá,
que foi apresentado, até eu vou entregar ao presidente para que faça uma cópia aí para todos os vereadores. É um balanço de atendimentos desde que o hospital foi inaugurado até hoje. Eu já passo a Vossa Excelência para poder distribuir a todos os colegas. E dentro desses dados existe o nível de satisfação do atendimento feito com os usuários do hospital. E está com índice de 95% de aprovação de atendimento. Então, isso comprova o que o vereador Caio falou. E lembrando que, há algum tempo atrás, nós estávamos aqui mesmo nesta casa, preocupados com a questão do Procriança. Até conversava isso com o vereador Chico Bezerra, da superlotação, do problema de atendimento. E hoje nós temos um atendimento, o pronto atendimento infantil lá no Hospital de Brás Cubas, que acabou aliviando o Procriança aqui. E então hoje nós temos uma rede de atendimento que vem suprindo as necessidades. Isso sem contar que nos próximos meses, até o próximo ano, mais 2 UPAs serão inauguradas. E só para finalizar, até pelo que o vereador Bibo falou, viu, vereador Bibo? Vereador Bibo. Não, é que Vossa Excelência citou da questão da ansiedade no total atendimento, né, atender a todas as possibilidades do hospital. Então, hoje, nesta apresentação, foi falado o seguinte, que havia um planejamento de instalação de serviços no hospital que iria até o final do próximo ano, por questões orçamentárias, questões financeiras. Mas, graças ao bom funcionamento e à vinda de representantes tanto do governo federal quanto do governo estadual e o próprio prefeito, o município conseguiu antecipar a questão dos repasses de verba, e o cronograma que estava previsto para até o final do ano está sendo antecipado exatamente agora para esse semestre. Então, para chegar a 100%, eu acho que vai ser antes do que nós todos imaginávamos. Só para título de esclarecimento, vereador Lino, ou presidente Lino, quando eu disse que nós precisamos ter na totalidade, claro que a gente tem que pensar com lucidez. E a gente não pode fazer e dizer que é o dono da verdade, nós vamos atender tudo e criar confusão. Não é isso. O que nós precisamos, cada dia que passa, é um passo a mais na saúde, até que um determinado tempo, se é 1 ano, 2 anos, nós tenhamos condições de estar atendendo isso. Então, vereador Cláudio Miak, bastante lucidez, mas que tem espaço, tem condições. Eu acho que o grande problema não é só a parte técnica, mas a parte financeira. A partir do momento que você tem a parte financeira, a parte técnica talvez é mais fácil para resolver. Obrigado. Até para da mesma linha de pensamento que o vereador Mauro Araújo colocou aqui a questão dos hospitais particulares, essa presidência pensa da mesma forma. Todo o trabalho que nós estamos colocando à disposição da sociedade, os hospitais particulares, os convênios particulares, começam a utilizar a máquina que nós colocamos à disposição das pessoas que não têm esse serviço. Passamos a atender uma grande parcela daqueles que é conveniado aos planos de saúde nas nossas unidades. Isso atrapalha o nosso atendimento e é uma função que não é da prefeitura. Então é por isso que eu acho que nessa linha de pensamento que o vereador Mauro colocou aqui, essa convocação dessas entidades aqui é muito importante. E a prefeitura trabalhar também como eles têm avaliação de quanto nós estamos atendendo de planos de saúde nas nossas unidades. Senhor presidente, vereador Cláudio, eu acho que é importante, eu acho que esse tema que foi levantado, a gente precisa, com calma, entender, porque é o seguinte, vereador, quando foi feita a licitação para os planos de saúde, principalmente do poder público aqui, para os funcionários públicos, a lista dos serviços que tinham sido oferecidos deve ter constado na licitação, porque não se tem hoje na rede privada o atendimento. Precisa ver se isso também não está ferindo uma cláusula na licitação que foi feita. A gente sabe que o plano é grande, que se faz, nós estamos falando de um serviço que
o consumidor, principalmente o funcionário público, não está recebendo. Nós não temos nenhum pronto-socorro pediátrico hoje da iniciativa privada no município. Se isso for realmente comprovado, senhor presidente, eu acho que algumas medidas precisam ser tomadas. Nós estamos falando, vereador, em torno de 5.000 vidas ou mais nesse plano. Então, é uma questão muito longa. Então, eu acho que é oportuna a intervenção de Vossa Excelência. O presidente da comissão, o vereador Chico Bezerra, junto com o Cláudio Biaques e o não sei quem é a vereadora Vera, nesse mesmo contexto, fazer esse convite para a gente tentar esclarecer todo esse impacto que nós estamos sofrendo hoje na rede pública. Concedo a palavra ao nobre vereador Eduígues Ferreira Martim. Vossa Excelência está com a palavra. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a imprensa, os internautas que nos acompanham, boa tarde. Senhor presidente, eu quero iniciar a minha fala de hoje dando prosseguimento num assunto que abordamos ontem, que ao aprovarmos o reajuste do funcionalismo público, e eu disse que aquilo não encerrava um processo de negociação, não encerrava um processo de ação do sindicato na busca de melhores salários e melhores condições de trabalho para o funcionalismo. Eu tenho aqui em mãos, senhor presidente, o tribunal instaurou o dissídio da categoria do funcionalismo público em nossa cidade. O sindicato entrou no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o tribunal designou já uma audiência que deverá estar a Prefeitura Municipal e o Sindicato de Servidores Municipais. O mesmo apelo que eu fiz ontem, senhor presidente, quero fazer hoje, de que o processo negocial continue e que haja boa vontade das partes, e eu coloco em especial do poder público, porque ele tem que ir à mesa. E o informe que a gente tem é que, normalmente, o poder público não dá muita bola para esse processo, ou seja, o processo de conciliação. Então, eu quero aqui aplaudir a atitude responsável do sindicato. O sindicato, de pronto, não deflagrou greve. O sindicato, de pronto, optou pelo caminho da justiça. E eu acho que a bancada negocial da Prefeitura deverá comparecer a essa audiência de conciliação, marcada pelo tribunal para o dia 26 de março, às 14 horas, no Palácio da Justiça, em São Paulo, e que lá tenha um gesto de boa vontade, no sentido de avançar nas negociações e possibilitar, quem sabe, a primeira assinatura de acordo coletivo entre o sindicato e o poder público. Então, esse é o apelo que eu quero fazer. Primeiro, uma parte, vereador? Pois não, vereador Clodoaldo. Quero parabenizar Vossa Excelência. Fica aqui nosso apelo, presidente. Quero fazer ressonância à falação do vereador Eduígues nessa tarde e pedir que os demais vereadores, inclusive aqueles que compõem a base aliada, que intervenham em favor, do funcionalismo. Eu, Eduígues, também, muitos anos de experiência sindical. Eu, em todos os meus 25 anos como dirigente sindical na categoria bancária, jamais chegamos ao ponto de ter que ajuizar um dissídio. E olha que mexer com o sistema financeiro não é fácil. Os caras visam lucro a todo custo, com demissões, explorações, assédio em cima de funcionalismo, Mas a gente tem sempre conseguido, durante 3, 4 meses, avançar e fechar um acordo que foi a contento de, não só da categoria local, mas a nível nacional. Então a gente fica até meio assim,
querendo entender como é que pode uma simples discussão de um sindicato, vereador Eduígues, numa cidade como Mogi das Cruzes, que está envolvendo aí 5 mil e poucos servidores, fica todo emperrado num processo de negociação. Acho que a gente precisa avançar muito, precisa aprender, né, como negociar. Acho que precisamos ter pessoas ali na prefeitura que tenham experiência, tenham o traquejo de saber lidar, de tratar uma mesa de negociação, para que a gente não venha a chegar ao ponto de ter que ajuizar um dissídio e, se não avançar, desencadear numa greve. Fica aqui o nosso apelo para que se possa atender, se não toda a reivindicação, mas boa parte dos pedidos, para que os funcionários possam se sentir a contendo de uma negociação junto ao sindicato. Prosseguindo então, senhor presidente, eu volto a fazer esse apelo para que haja bom senso e a prefeitura participe dessa audiência de conciliação. O sindicato que ajuizou o dissídio coletivo com certeza estará lá, e quem sabe nesse processo mediado pelo Poder Judiciário haja um entendimento. Espero que não seja como a audiência que eu participei na sexta-feira passada aqui no Fórum de Mogi, de conciliação também, chamada pelo Poder Judiciário para mediar a saída de 75 famílias da área de alta tensão, e que a vereadora Karina abordou ontem, e o Poder Público Municipal não cedeu em nada. Não cedeu em nada para 75 famílias que serão despejadas da área de alta tensão em Jundiapeba. Então, espero que no tribunal haja bom senso. Espero que no tribunal o prefeito oriente os seus negociadores para avançar nesse sentido. Outro assunto que eu quero abordar, e eu até falava agora há pouco com o vereador Taubaté, e o vereador Bibo ontem levantou essa questão em plenário, que nós vivemos, e o vereador Jean também abordou, um momento importante no Brasil. As manifestações que ocorreram no Brasil, clamando pelo fim da corrupção, clamando por reforma política, nós não podemos deixar que esse tema venha a esfriar. Não só porque nos atinge diretamente enquanto cidadãos, mas também enquanto militantes políticos, enquanto parlamentares, né? E nós temos que fazer esse debate. O vereador Bibo pegou muito bem a questão. Esse debate, nós temos que aproveitar que a sociedade cobra, que avance nessa questão. Essa Casa Legislativa, ela tem que periodicamente levantar esse debate. Não importa se tenha uma ou duas pessoas em plenário, se tenha 10 ou 20 internautas, mas vamos fomentar esse debate. Vamos discutir o que a sociedade quer. A sociedade quer o voto distrital, a sociedade quer o distritão, a sociedade quer o voto proporcional, como é hoje. A sociedade quer que os eleitos sejam do mais votado até preencher todas as cadeiras, ou seja, no modelo que está hoje. Esse vereador aqui colocou ontem, por exemplo, que um tema que eu acho importante é o fim do financiamento privado de campanha. É uma relação promíscua que leva à corrupção. Nenhuma pessoa põe dinheiro numa candidatura que presta serviço ao serviço público sem depois querer tirar alguma vantagem. Então, esse financiamento, esse sistema que ocorre hoje, promíscuo, tem que acabar. Por quê? Eu dei o exemplo da empreiteira, posso dar o do banco, posso dar o fornecedor de merenda escolar, posso dar qualquer exemplo. Ou ele tira antes ou ele tira depois. Então nós temos que acabar com esse sistema. E nós temos que fazer a reflexão. Se é o financiamento público de campanha, ou se é o financiamento exclusivo dos candidatos, ou se é o financiamento de pessoa física. Mas nós temos que fazer esse debate. Uma convicção eu tenho. O financiamento privado de campanha tem que acabar. Agora, a sociedade também quer proximidade com seus eleitos. E o chamado distritão
do estado de São Paulo, nós vamos continuar com aquela mesma situação. O chamado distritão, que é o estado inteiro. O sujeito lá de Ribeirão Preto vem ter 500 votos em Mogi. Depois ele tem mais 500 votos em Jacareí. Depois ele tem mais 1.000 em Santos. Depois ele tem mais 500 em Araraquara. Ele não é eleito por lugar nenhum, ninguém conhece o sujeito e ele não tem compromisso com ninguém. Permite uma parte, vereador? Pois não, vereador Bibo. Vereador Dwix, eu fico feliz quando começa a ecoar esta fala desta casa. Realmente, quando nós falamos num processo eleitoral ou num processo administrativo, nós percebemos que realmente nós estamos muito atrás. Muito atrás. Quando nós falamos numa reforma política, nós temos que ter primeiro um compromisso. Acompanhar o que é esta reforma política. Porque essa reforma política não é só desta casa que vai dar o norte, mas é a Câmara dos Deputados. E nós precisamos estar acompanhando isso. Nem sei se esta casa, presidente Lino, tem o poder de designar uma comissão que acompanhasse durante as sessões que tivesse em Brasília. Até para a gente poder se manifestar e participar dessas audiências públicas lá na Câmara do Federal, como aqui também, pegando as reivindicações e levar para lá, que lá é o órgão realmente onde vai dar o norte para nós, o vereador Edwigs. Então, eu acho que é muito importante isto, não só participarmos de uma reforma política, mas também numa reforma administrativa, numa reforma onde tributária, onde nós também temos que participar, porque nós sofremos com isso, a população sofre, o país sofre. Então, eu acho que é uma oportunidade que nós estamos tendo, que esta casa pudesse realmente, pode ser até uma utopia, vereador Edwigs, pode ser até utopia, mas nós podemos pecar pelo excesso, nunca pela falta. Então, eu acho que esta casa também pode participar realmente lá na Câmara Federal, junto com uma comissão, vereador Lino, para que ela possa estar acompanhando e reivindicando. Se vai conseguir e conquistar, é outro departamento, mas nós não podemos errar pela omissão. Obrigado. Concordo com o vereador Bibo que muitos passos terão que ser dados, mas a sociedade hoje, ela colocou na pauta a questão política. Ela colocou na pauta o sistema de representação no Brasil. Então, eu acho importante nós termos foco. O Brasil precisa de uma reforma tributária, de uma reforma administrativa, de uma reforma do Código Penal, precisa de muitas reformas. Agora, nós não podemos perder o foco. Nós não podemos perder o foco. Porque muitas vezes, quando a gente amplia demais, pode acontecer que nem aconteceu. Em junho, a sociedade foi para as ruas, clamou por uma mudança e não aconteceu. E o vereador Mauro está pedindo a palavra. Pois não, vereador Mauro. Vou aproveitar, vereador Rodrigues, quero entrar nesse debate com Vossa Excelência. Deixa eu permitir fazer uma permissão. O seu tempo está estourado, mas ele está escrito na sequência. Eu vou passar a palavra ao vereador Mauro e o debate continua na casa da mesma forma. Posso pedir? Então tá bom. Então a palavra está com o vereador Mauro e o debate continua na casa. Tranquilo, senhor presidente. Vereador Rodrigues, mas é importante a gente lembrar os personagens dessa história como um todo. E eu quero aqui discordar em alguns pontos do vereador Edwigs, que coloca agora como se o financiamento público de campanha fosse ser a salvação do Brasil. E, na verdade, é o seguinte, o financiamento público já vem acontecendo. Só esse ano serão 800 milhões de reais para o fundo partidário. E o dinheiro da corrupção que abasteceu os partidos também era dinheiro do povo brasileiro. Os bilhões que saíram da Petrobras também é dinheiro público. E nada garante que o Caixa 2 vai diminuir com o financiamento público de campanha. Eu acho que a seriedade, como a gente fazer, e a reforma política, o PT, presidente Lula, teve isso nas mãos para fazer durante os 12 anos, e agora quem vai fazer vai ser a sociedade. E eu acho
que semana passada mesmo, eu e o vereador Taubaté, essa casa, aprovamos um requerimento que é se manifestar, cobrar do Congresso Nacional, que a coisa continue avançando, senhor presidente. Não criarmos agora paradigmas e tirarmos a diferença de querer mostrar... Deixa eu pedir um minutinho só. Eu não gostaria que você pendurasse e cair na cabeça de alguém aí. Eu pedi por gentileza, ficasse por lá de fora. Por gentileza. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Então, vereador Dugues, eu acho que nós temos que participar do debate aberto, mas há de se reconhecer primeiro, entendeu? As consequências de cada um. Não podemos agora, nesse momento que a sociedade brasileira e as pessoas que estão nos assistindo lá em casa, tamparmos o sol com a peneira. Escolhermos uma bandeira e de achar que a reforma política, vamos colocar a culpa no financiamento privado. Entendeu? E vamos criar essa bandeira como se isso fosse a diferença. Não foi isso que nos trouxe a esse momento. E eu não quero aqui, vereador, diferente do que se tem feito, falar que isso é culpa de partido A ou B. Entendeu? Claro que um partido ou outro estão implicitamente fomentaram essas questões para tentar prevalecer a sua vontade. Hoje, quem está no governo está se dizendo, tentando passar a culpa ao lado. Hoje nós vivemos uma crise política muito maior até que a crise econômica. Estava lendo aqui agora na internet, a própria bancada do Partido dos Trabalhadores reconhece hoje que a coisa desandou. Existe uma sangria generalizada do governo. Quer dizer, um governo está fragilizado. Então, nós precisamos, antes de começar a pautar teses, entendeu? Nós precisamos fazer um pacto pelo Brasil. Um pacto por uma nova forma de se fazer política. Onde a gente possa debater as ideias, possa se garantir, entendeu, as pessoas. Nós não podemos querer perpetuar no poder, como a proposta que o partido de Vossa Excelência está defendendo, da lista fechada. Vai pegar lá todos os dirigentes grandes do PT, entendeu? Na lista que eles vão escolher, entendeu? E passar. Essa hoje é a proposta que o partido de Vossa Excelência está defendendo. Parte, claro, vereador, vamos debater. Eu não queria entrar em nenhuma crítica à proposta de qualquer partido, porque eu não acho saudável. Eu acho que todos nós temos que defender que tenha que ter uma reforma política no Brasil. Tá? Já ficou claro que os grandes escândalos financeiros tiveram origem em financiamento de campanha. Todos nós, a sociedade sabe disso. A sociedade sabe disso. Então, nós temos que discutir o modelo político e construir em várias mãos uma proposta para o Brasil. Não adianta agora nós ficarmos procurando culpados, que se você olhar a lista, você vai encontrar culpados para todo lado. Para todo lado. Então, é melhor nós procurarmos saídas, procurarmos caminhos. Para isso, nós precisamos debater as ideias, vereador Duígues. Agora, se nós for procurar culpado, nós vamos encontrar para todo quanto é lado. Eu estou, justamente para fugir disso, eu acho que essa é a questão do debate, nós precisamos começar o seguinte, o que cada partido hoje está defendendo? Não estou defendendo o partido. Qual que é a ideia? Porque é o seguinte, o dinheiro do escândalo, ele estava no Caixa 2, seja com financiamento público ou sem financiamento público, ele estava nisso. A questão do crime, de se fomentar, de fazer as coisas por debaixo do pano. A questão é o seguinte, agora, quais são as ideias? Garantir a presença dessas pessoas que estão usando da máquina pública para se perpetuar no poder, é um projeto de poder, se ficar 20 anos, tirando da sociedade o direito de escolher. Então, nós precisamos começar aqui e debater a ideia. Assim como Vossa Excelência coloca que essa questão do financiamento público como a salvação do Brasil, eu não falei. Não, Vossa Excelência falou ontem, eu escutei, Vossa Excelência repetiu hoje. Eu acho que a gente precisa o seguinte, começar a ter posição. O que nós vamos defender? O que nós vamos cobrar? Que nós precisamos hoje, que a sociedade, não somos nem nós que estamos dizendo isso. A sociedade, ela já cobrou um posicionamento e mostrou 2 milhões de pessoas na rua, vereador Duígues. Num país, 1% da população
se propondo a ir para a rua e cobrar um posicionamento, para mim já é uma amostra suficiente que a população não quer mais esse modelo. Agora precisamos entender qual que é o modelo mais adequado do Brasil para que a gente possa aprimorar as nossas instituições. Diferente essa semana, vereador Jean, senhor presidente, eu estava vendo um cientista político inglês falando justamente dessa questão da corrupção. Do modelo inglês, que era um modelo super corrupto, quantos anos ele levou para se moldar essa mistura? Foram 300 anos, vereador Dux. Então, a gente não acha que a gente vai achar num passe de mágica, criar uma proposta e vamos achar a fórmula mágica. Isso é desviar o foco do caminho que nós temos que trilhar. O que Vossa Excelência defende? Que comece a discutir? Eu acho que a gente então, tem que discutir. É o que eu estou fazendo. Entendeu? Quem puxou esse debate fui eu. Então, e eu estou dando prosseguimento. Agora, Vossa Excelência, quando a gente começa a querer discutir o problema, as propostas, Vossa Excelência não existe ainda proposta colocada. Só Vossa Excelência quer fazer apresentou. discurso, nós não podemos só viver discurso. Nós temos que discutir proposta e mostrar o que cada um está se posicionando. De que forma que cada um vê a sociedade. É assim que nós vamos instruir a população. Peço mais uma parte, só para concluir meu raciocínio. Veja bem, eu vou fomentar esse debate. Primeiro que não existe ainda, só existe uma proposta no Congresso Nacional, que foi apresentada ontem pelo PMDB. Vou deixar claro. Só existe uma. Que é o financiamento privado só pode para um candidato, não pode para 2 candidatos. Tá? Fidelidade partidária e o distritão, que continua o estado inteiro, do mais votado para o menos votado. É a única proposta. Vossa Excelência falou de uma proposta do PT, que não é oficial, eu não conheço. Portanto, Vossa Excelência está colocando. Segundo, não falei em financiamento público de campanha. A sociedade tem que fazer o debate, que tipo de proposta ela quer. E terceiro, para chegar a um destino, tem que pôr o pé na estrada. O que esse vereador está fazendo aqui, e o que o vereador Bibo falou ontem, é iniciar o debate. Nós estamos iniciando o debate. E quando as propostas estiverem na mesa, todas elas, nós poderemos fazer o debate. Ou aqui no plenário, ou num fórum específico, que a sociedade já tem. Tem um fórum com a AB, tem um fórum com a CNBB, tem um fórum com várias entidades. E nós temos que participar e discutir com a sociedade. Só quero dizer que este modelo esgotou, está ultrapassado, e na visão desse vereador e da sociedade brasileira, tem que mudar. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador. Obrigado, vereador Duígues. Num ponto a gente está convergindo, que esse modelo está esgotado. A grande diferença é a gente assumir as responsabilidades de cada um. Vai um ministro, chefe da Secretaria da Presidência, e defende a proposta, diz que todos os pecados é isso. Não é o partido que está defendendo. Eu não entendo qual que é o posicionamento. Então, não existe proposta. Então, o Miguel Rosseto foi e, no domingo, escancarou determinadas situações. Toda a imprensa brasileira escancara qual que é as propostas defendidas por cada um dos partidos. E a gente não assume. Então, a gente não discute. A gente quer escutar e quer se adequar para dizer que a gente está fazendo a opinião pública. Eu acho que essa é a diferença. Mas eu acho que é o começo de um debate que tem tudo para ser um debate muito interessante. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais nenhum dos senhores vereadores e vereadora para falar, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores e vereadora para a nossa ordem do dia. Vereadora Ana Carino Rodrigues Piriro, presente. Vereador Antônio Lino da Silva, na presidência. Vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães, presente. Vereador Caio Cunha, presente. Vereador Carlos Evaristo da Silva. Vereador Carlos Lucareschi, presente. Vereador Cláudio Kilmiak, presente. Vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes, presente. Vereador Emerson Rong, presente. Vereador Francisco Maci Bezerra de Melo Filho, presente. Vereador Eduígues Ferreira Martins, presente. Vereador Jean Lopes, na primeira secretaria. Vereador Juliano Junab, presente. Vereador Marcos Fulan, presente. Vereador Mauro Luiz Claudinho de Araújo. Vereador Odete Rodrigues Souza, presente. Vereador Olímpio Sambo Tomiyama, presente. Vereador Pedro Idec Komura, presente. Vereador Protásio Ribeiro Nogueira. Vereador Reinaldo Sagai, presente. Vereador Roberto Valença Lima, presente. Vereador Rubens Benedito Fernandes, presente. Vereador Vera Lúcia Nogueira Rainho do Prado, presente.
21 dos senhores vereadores presentes, senhor presidente. 21 dos seus vereadores encontram-se presentes. Acoro regimental. Solicito ao primeiro secretário proceder à leitura dos papéis constantes da ordem do dia. Esse aqui tá aqui. É esse mesmo? Esse aqui tem mesmo? Ah, tem mesmo. Então, tem que... Única discussão e votação do projeto de lei 22/2015, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a criação e denominação de escola municipal. Escola Municipal Professora Maria Coelho Bezerra de Melo. Que consta... Tem uma emenda, né? Que conta com uma emenda modificativa sugerida que a decisão derradeira acerca do recolhimento do projeto de lei, bem como da emenda à hora aposta, caberá ao soberano plenário. É uma emenda da Comissão de Justiça e Redação. Esta presidência vai colocar a emenda proposta pela Comissão de Justiça e Redação em discussão. A emenda modificativa está em discussão. Encerrada a discussão. Presidente, Pois não, eu não entendi. É modificativa em que sentido? O que está mudando? Eu vou pedir para ler o teor da emenda, que fica mais claro para o plenário entender. Emenda modificativa. O artigo 4º do presente projeto de lei passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei 7.002, de 9 de dezembro de 2014. Tudo bem? Não. Essa é da escola. É uma... Queria só informar ao vereador que é uma emenda modificativa para adequação da legislação. Só para adequação da legislação. Não muda no projeto, não tem uma mudança. Está dizendo aonde está mudando a legislação. Continua em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Está aprovada. Com aprovação, agora nós vamos colocar em votação o projeto de lei número 22/2015 do Poder Executivo. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Está aprovado. Única discussão e votação do projeto de lei 23/2015, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a criação de elemento de despesa e inserção no crédito autorizado pela lei 6976/2014. Pelk. Não, esse não tem. Esse aqui. Coloco em discussão o projeto de lei número 23/2015, de autoria do Poder Executivo. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Está aprovado. Única discussão e votação do projeto de lei 29/2015, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a criação de cargo na Secretaria de Educação, diretor de escola. Coloco em discussão o projeto de lei número 29/2015, de autoria do Poder Executivo. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Está aprovado. Única discussão e votação do projeto de lei 18/2015, de autoria do vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães, que dispõe sobre a denominação de Centro de Educação Infantil Comunitário CEIC Mundo Vivo, Vilma Maria Simas Gonçalves, de autoria do vereador Benedito Faustino Taubaté. Coloco em discussão o projeto de lei número 18/2015, de autoria do nobre vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães. Está em discussão.
Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontra. Está aprovado. Única discussão e votação do projeto de resolução 02/2015, de autoria do vereador Jean Lopes, que dispõe sobre a constituição de SEV, liberação de recursos da União e Estado para serviços e programas sociais. Coloco em discussão projeto de lei número 2, projeto de resolução, desculpa, projeto de resolução número 2/2015, de autoria do vereador Jean Carlos Lopes. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que for favorável, com 5 votos. Está aprovado. Declaração de voto, o vereador Jean Carlos Lopes, autor da propositura. Senhor presidente, senhores vereadores, nós aprovamos, eu queria falar sobre 2 projetos, já em declaração de voto, aproveitei que estava no final. Um que nós criamos aqui, o PELC, que é um programa de esporte, vereadora Karina, já quando o PCdoB tinha o Ministério do Esporte, e aí o ministro Aldo Rebelo gentilmente atendeu aquela comissão de vereadores e nós fomos contemplados com um programa de quase 2 milhões de reais. E um investimento da Prefeitura, vereador Odete, de 50 mil reais, que é a contrapartida. Nós já aprovamos ele aqui. Hoje nós fizemos apenas uma alteração na forma de contratação, que vai ser feita por pessoa física através da própria Prefeitura e não mais como uma ONG, como uma empresa. Haja visto o Ministério do Esporte não autorizar tal feito. Então fizemos essa alteração para que demos continuidade e seja implementado nos centros esportivos da nossa cidade. São 10 núcleos que vão atender em torno de 4 mil pessoas, desde a criança até ao idoso. Então, um importante programa que vai, na minha opinião, vereador Bibo, o centro esportivo que não tem material humano suficiente para dioturnamente ou semanalmente ter atividade, a partir desse programa, com a parceria com a Prefeitura, nós vamos passar a ter um centro esportivo mais ativo, com mais vida, com mais atividade. Então, que é uma iniciativa desta casa. Então, a comissão, por exemplo, especial de vereadores, que nós aprovamos aqui, traz, se nós formos fazer, por exemplo, um balanço de quanto nós conseguimos, esta casa, diretamente, trazer para o município, senhor presidente, nós fomos vitoriosos. Uma vez que é um trabalho de deputado federal ou de um próprio senador. E esta casa se propôs a fazer através de uma comissão especial de vereadores que tem sido exitosa nos seus pleitos a Brasília. Então, agradeço aí a atenção e a votação dos senhores vereadores. Muito obrigado. Declaração de voto, presidente. Declaração de voto, a nova vereadora Ana Karina. Parabéns, vereador Jean, pela SEV. E é importante a SEV também para nós conseguirmos trazer recursos para ações que levem em conta os animais também, né? E também uma ampla discussão com o ministro Aldo Rebelo sobre a experimentação animal, que é muito importante para a causa animal, essa discussão ainda. Então, parabéns, vereador. Senhor presidente, não constam mais papéis na ordem do dia. Não havendo mais papéis para ser tratado na ordem do dia, antes de encerrar a presente sessão, eu quero convocar os senhores vereadores para a sessão solene que será realizada no dia de hoje. O decreto legislativo número 19 de 2009, que essa casa vai homenagear o dia do Demolei. E na época foi um projeto do vereador do ex-vereador Nabil, e nós vamos cumprir hoje essa entrega desta homenagem. Os senhores vereadores, está convocado para a sessão que será realizada hoje às 20 horas. Está encerrada a presente sessão.